Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Melo. Não se esqueça de se inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, que abençoa, que salva a sua alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar uma mensagem hoje abençoada nesse dia de sexta-feira. Uma mensagem de libertação para a sua alma, para a sua vida, para o seu ser. Então, vamos falar uma mensagem que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, cujo título fala a estratégia de Satanás. A estratégia, ou seja, Satanás ele tem uma estratégia, o diabo tem uma estratégia feita, um plano para poder destruir a nossa vida, a nossa alma, levar a nossa alma para o inferno, causar toda a dor, todo o tormento, todo o sofrimento, tudo aquilo que é das trevas que não prestam e depois destruir, né? Porque como a palavra fala em João, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então o mal ele quer roubar os seus sonhos, roubar a sua esperança, matar a sua alma, matar a sua carne, o seu corpo, quer dizer, e destruir a sua alma. Lá no versículo 43, fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Veja bem, quando o espírito imundo, o demônio, a força espiritual do mal sai de um homem, ou aquela pessoa é liberta, ela recebe a presença de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela, porque essa semana estamos com a mensagem falando sobre o templo de Deus, que nós somos o templo de Deus. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e Deus quer morar dentro de você. Então, quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, uma pessoa é escravizada por forças espirituais malignas, demônios que escravizam a mente dela, o ser dela, a vida dela, amarrando os caminhos, impedindo ela de ser feliz, de ser alegre, de ter paz no seu interior. Então ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ele procura uma casa para morar. Ele anda por lugares áridos procurando uma casa para poder morar. Então, procurando repouso, porém não encontra. Ele não encontra o repouso. Por que ele não encontra o repouso? Porque o mal não pode entrar na vida de quem tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus tem a casa edificada em Deus. Então, ele não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, ou seja, ele sai, a pessoa é liberta do mal pelo nome de Jesus Cristo, ela é liberta, ela é transformada, ela é restaurada. Mais do que o mal, ele encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. O que seria vazia? Vazia sem a presença de Deus. A pessoa foi liberta daquele mal, daquele demônio, daquele espírito imundo, daquela legião do inferno que causava a dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia, a miséria, a escassez, a dúvida, os pensamentos malignos de suicídio. Então ela foi liberta daquilo. Só que ela não buscou a presença de Deus, ela não se entregou para Deus, para Jesus, não aceitou Jesus como o único suficiente salvador da vida dela, e não recebeu a expiação dos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. Então, ela o que acontece? Ela continua vazia sem a presença de Deus. E aí encontra o que? A casa varrida e ornamentada. O que seria varrida e ornamentada? A pessoa continua na prática da desobediência, na prática do pecado, praticando os frutos da carne, né? As coisas que não são da vontade de Deus, vivendo na prática do pecado. Então, o que acontece? O mal, aquele espírito imundo que a pessoa foi liberta, procura que a casa vazia, sem a presença de Deus, o templo, a casa, que somos nós, ornamentada, varrida, cheio de imundície, de podridão, de pecados. Então ele vai lá, leva com ele o que? Mais 7 demônios, mais 7 espíritos, para o que? Para o estado dessa pessoa ser pior do que o primeiro, para o que? Ele não vai querer perder a guerra, não vai querer perder a batalha de novo. Então ele vai levar mais 7 para
escravizar a pessoa, para a pessoa não se libertar, para a pessoa não aceitar Jesus, não buscar a Deus, não ser livre. Então, quando fala aqui, ó, encontra vazia, varrida ornamentada, então vai levar consigo outros 7 espíritos piores do que ele, né, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa, veja bem. Então é isso. O mal ele sai, a pessoa é liberta, mas volta com mais 7 demônios e habitam ali na casa da pessoa, na vida da pessoa. Então o que acontece? O último estado daquele, ó, a pessoa se torna pior do que o primeiro. A pessoa era cheia de problemas, tinha muitas coisas que afligiam, só que agora o estado vai ser pior, porque são mais 7 demônios para roubar, matar e destruir. Porque o diabo ele não se iluda, ele só vem somente para isso, para roubar os seus sonhos, roubar a sua esperança, roubar a sua paz, roubar a sua saúde, roubar a sua alegria, matar o seu corpo e destruir a sua alma, levando para o inferno. E qual que é o jeito de você ser verdadeiramente livre e liberto? Porque lá em João capítulo 8, versículo 36, Jesus fala que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então se o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que pagou o preço, derramou o sangue, expiou nossos pecados através do sangue dele, para resgatar a nossa alma, então se ele nos libertar, se libertar você verdadeiramente vai ser livre. Só que você tem que buscar a presença de Deus, buscar fortalecimento em Deus, se consagrar, se santificar, se separar para Deus, buscar ter uma vida de consagração, de santificação, de oração, de jejum, de busca, de meditação da palavra. E com isso, né, você vai estar sendo protegido, blindado com a presença de Deus. E fala assim, ó, e assim também acontecerá essa geração perversa, ou seja, a geração perversa que pratica a perversidade, ela é escravizado as pessoas pelo mal. Então toda a raiz que causa todos esses problemas, esse mal, é o mal está por trás, é um problema espiritual. Então, é isso que está falando aqui na palavra. Então, quando você aceita Jesus, busca, ora, né, a palavra, como diz na palavra em Zacarias, que Deus ele vai ser como um muro de fogo ao seu redor. Então, Deus sendo um muro de fogo ao seu redor, então nenhuma arma forjada contra a sua vida vai ter efeito. Nenhum plano maligno de inveja, de olho grande, ou de qualquer outro tipo de coisa vai poder ter efeito na sua vida, porque se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, faz uma aliança com Deus, se arrepende dos seus pecados, então a presença de Deus habita na sua casa, que é você. E se você ora, busca, jejua, se consagra, o mal ele não acha a sua casa ornamentada e varrida para poder entrar e habitar ali e destruir a sua vida. Então é isso, a escolha é sua, o livre-arbítrio. Então não adianta você culpar este ou aquele. Você tem um livre-arbítrio de escolher sobre a sua vida, de decidir a sua vida. Então, se você obedece a Deus, então verdadeiramente você vai ser livre, vai ser liberto, vai ser transformado pelo poder de Deus. Então, quando fala na palavra em Zacarias também, no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela sua glória. Então veja bem, quando você busca a Deus, santifica, se consagra, busca a presença de Deus, Deus ele vai ser um muro de fogo ao seu redor, ele vai ser o que no meio de ti, na sua vida, a sua própria glória. Veja bem, ó, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus ele quer ser a glória dele na sua vida. Então é isso. Então quando o espírito imundo, o demônio sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando uma casa para morar. Ele não encontra e diz, voltarei para minha casa. Encontra vazia a pessoa, a casa, sem a presença de Deus. Varrida, ornamentada, ou seja, a pessoa vivendo na prática do pecado, na desobediência, ele vai lá e leva com ele mais 7 demônios que habitam ali. E o estado daquela pessoa se torna pior do que quando ela foi liberta. Então isso é a necessidade, que todos nós estamos sujeitos a isso. A partir do momento que a gente desobedece a Deus, a gente está sujeito ao mal habitar na nossa vida. Então, para a gente ser verdadeiramente livre, é só através do sangue de Jesus, através do Senhor Jesus, que ele verdadeiramente ele liberta, ele transforma, e a gente tem que fazer a nossa parte de buscar, de consagração, de santificação, de jejum, e o mais importante do que orar, consagrar, santificar e jejuar, é você obedecer a palavra, porque se você desobedecer, você pode orar, jejuar, né? E se você desobedecer,
o mal ele entra, porque o mal não vai entrar através da não vai entrar através da desobediência. Se você obedece a Deus, a palavra, vive uma aliança com Deus, Deus é um muro de fogo ao seu redor, que vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar, e nenhuma arma forjada contra sua vida vai ter efeito, contra a sua família, contra a sua casa. Você vai ser verdadeiramente abençoado, vai ter a salvação, a vida eterna, e a sua casa vai ser cheia de luz, cheio da presença de Deus. Porque quando desobedece, a casa é cheia das trevas. Então as trevas reinam ali. O império das trevas reinam na vida da pessoa. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela se arrepende, o que acontece? Ela recebe a presença de Deus e o reino de Deus habita dentro dela. Então vamos fazer uma oração. Feche os olhos, pense em Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento de oração pelo sangue de Jesus Cristo, como o Senhor diz na Tua palavra, que o espírito imundo sai do homem. Quando a gente chega até a Jesus, somos libertos. Só que aquele demônio ele sai do homem, a gente é livre. Só que ele anda por lugares vários procurando uma casa vazia. Ele não encontra e diz: voltarei para minha casa. Se nós continuarmos na prática do pecado da desobediência, ele vai voltar com mais demônios e vai escravizar a vida dessa pessoa. Então, em nome de Jesus Cristo, nós queremos andar diante de Ti, diante da Tua verdade, diante da Tua palavra, obedientes à Tua palavra, à Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Queremos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua luz, que o império o reino dos céus habite na nossa vida, não o império das trevas. Então, em nome de Jesus Cristo, abençoamos a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que essa mensagem chegue a mais pessoas, que ela seja compartilhada, essa mensagem, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder, porque tudo aquilo que vem de mal na nossa vida, tudo a tristeza, dor, angústia, tudo a humilhação, tudo que não presta vem do mal, não vem de Ti, porque o Senhor é o Pai das luzes, tudo do dom perfeito, tudo que é bom, toda a boa dádiva vem do alto. Então, em nome de Jesus, entregamos todos nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Então, ficamos aqui com esta palavra abençoada, nessa sexta-feira de libertação. Jesus quer te libertar, e se você aceitar, você verdadeiramente vai ser livre. Fica na paz do Senhor Jesus. Até qualquer momento com mais uma mensagem.